Boa tarde. Pai do Filho do Espírito Santo. Vou tentar falar rapidamente uma coisa que na minha oração da noite Deus estava explicando, e eu sempre perco mais informações. Eu devia ter gravado na mesma hora, mas não gravei, né? E é sobre fé, né? Que Deus estava me explicando a fé de Abraão, aquela fé que agradou ele profundamente, né? Veja o que aconteceu, vamos tentar botar no contexto. Chega a Deus, escolhe Abraão, vai falar com ele, e no que fala com ele, Abraão, que era uma outra fé, acreditava em outra coisa, ele acredita. Ele acredita naquilo que Deus falou na sua mensagem. Por mais diferente que fosse a mensagem, nem vou entrar no contexto da mensagem e na promessa que Deus deu. Deus chegou, falou, ele acreditou. Diz a palavra que isso provocou uma segunda ação, que era a fé de Abraão provocou uma conta, uma dívida que Deus teria com Abraão. Por quê? Porque Abraão simplesmente acreditou. Toda vez que a gente acredita, quando Deus nos fala alguma coisa, uma promessa que é até a nosso favor, nós deixamos Deus com esta dívida de fazer esse amor acontecer. Isso que as pessoas às vezes têm dificuldade, né? Porque ele acreditou, Deus ficou com uma dívida de fé com Abraão. E a dívida de fé de Abraão foi cumprida totalmente. Levou alguns anos, né? E geralmente, se você prestar atenção, for lá na palavra e for ler, você vai ver que a promessa era muito grande. Mas Abraão não se importou muito com isso. Ele se importou com Deus e o que Deus estava falando. E se Deus estava dizendo aquela promessa, ela aconteceria. Essa foi a fé de Abraão, e ele começou a conversar com Deus, a trocar com Deus, e esta dívida de Deus com Abraão foi só crescendo. Deus se coloca em dívida com cada um dos seus escolhidos a cada vez que um escolhido seu escuta e acredita. E porque acreditou Abraão, ele começa a fazer exatamente aquilo que Deus vai lhe pedindo. No começo não eram grandes coisas não, gente. Eram coisas bem pequenas. Depois ele vai, Deus pede para ele se mudar para uma terra nova, ele vai, ele junta todo mundo, cavalo, camelo, mulher e escravo, e vai embora. Porque Deus tinha pedido isso para ele. E a relação com Deus era tamanha que essa obediência se tornava um favor, uma alegria de fazer. E as pessoas não entendem que toda vez que Deus nos chega para nós, dá uma promessa, e nós acreditamos, Deus fica em dívida. E ele não pode se desdizer ou voltar atrás. Essa é uma característica de Deus. Então, a primeira coisa que quero que fique claro: exercer a fé naquilo que Deus lhe fala, Deus se obriga a fazer aquilo que ele falou na aliança, na promessa dele contigo. Deu para ver como Deus se coloca nesse tipo de coisa com a gente? E a segunda coisa que é interessante disso, que lá para São Paulo fala tão bem, né? Que fala que Deus justifica Abraão. As pessoas não entendem esta palavra. Tem dois conceitos aí colocados. Quando Deus encontra alguém e toma para si, ele justifica esta pessoa. E esse justificar é perdoar os seus pecados anteriores. Ele perdoa os seus pecados dos seus antepassados, ele perdoa.
Ou seja, o contato com Deus vai levar ao perdão dos nossos pecados. Vai, ou seja, mudar a gente naquele princípio. E justificar, pega a palavra, é tornar justo. Então, Deus torna justo Abraão. O que é tornar justo? Eu vou trocar por uma palavra que talvez vocês conheçam mais. Santifica. Deu para ver essa palavra? Então, Deus santifica Abraão. Só que muita gente não entende o que Deus fala. Eu vou ter que fazer outro vídeo, que o tempo daqui a pouco acaba. Nem vai dar para começar isso. Santificar de Deus, né, o tornar justo, não quer dizer que naquele momento inicial, naqueles anos iniciais, Abraão se tornou santo, se tornou justo. Ele quer dizer que começou o plano de justificação e santificação de Abraão. Deu para ver a diferença? Começou primeiro perdoando todos os seus pecados para trás. Já é uma coisa fantástica, né? Depois ele começa um plano de santificação. Então Deus está falando naquele momento presente que santificou Abraão. Mas ele está dizendo, agora você tem que entender o que Deus fala com essa palavra. Ele está falando que botou Abraão num processo de santificação. Então cada um de nós que Deus vai chamando para Ele, que nos escolhe, nos traz para Ele, o que Ele faz é exatamente o que Ele fez com Abraão. Nesse momento eu agradeço muito a Deus, gente. Bota o rosto em terra, no chão, e começa a agradecer, porque primeiro que Deus vai perdoar os seus pecados. Ele quer uma criatura nova. E para a criatura nova, Ele vai agir na tua vida, como agiu na vida de Abraão, ensinando a ele e justificando a ele, santificando Abraão, para que no final de sua vida ele seja um homem santo. No final da vida de Abraão, ele seja um homem santo. Como Ele quer também no final da sua vida, também fazer você um homem santo. Mas para isso você tem que andar como Abraão andou com Deus. E eram tão íntimos que Abraão foi conhecido depois como o amigo de Deus. Imagina você ter esse título, né? Tem gente que quer ser duque, duquesa, rei. E Abraão chegou no máximo. Ele foi no amigo de Deus. Então, para agora, repensa a sua fé. Repensa se você tem escutado a Deus. Repensa nas promessas que Deus deu. E todas essas promessas que Deus deu, se você acreditou naquele momento, Deus tem uma dívida com você que Ele vai executar. Porque Deus é fiel a Ele e a sua promessa e tudo que Ele coloca para a gente. E Ele se coloca nessa dívida contigo porque Ele quer provar para você que Ele existe, que Ele te ama e que Ele tem um projeto para você, que o projeto dele é bom e que o projeto dele termina na casa dele, com a sua santificação. Sei que nos dias de hoje não se fala mais, né? A gente tem que se voltar para Deus, procurar a santidade. Mas Deus está te chamando hoje a deixar-se justificar por Deus, deixar-se formar por Deus, deixar-se amoldar-se por Deus, jogar-se em Deus, jogar-se em Deus. E para que Ele santifique você na sua mente, no seu coração e na sua carne. O projeto de Deus é bem ambicioso, mas Ele confia em você e sabe até onde você vai. E Ele espera o seu sim. Terminando esse vídeo com dê o seu sim, como Maria deu o seu sim. Deus espera ver o seu sim. Ok? Paz e bem.